Bom, pessoal, nós vamos resolver, como eu havia pedido para vocês, os exercícios 3, 4, 5 e 6 da lista, certo? Bom, o 3 ele pergunta o seguinte, ó, quando um transformador que opera com tensão e frequência constante, né, o núcleo de ferro é retirado, o que acontece com o fluxo? Justifique. Ora, se a tensão é constante, a frequência é constante, né? O número de espiras também é um transformador, claro, já construído com certo número de espiras. O fluxo não muda, né? Ele depende só da tensão, né? A gente já viu isso, certo? O fluxo depende só da tensão, transformador invasivo, né? Então a gente aplica uma tensão V1, vai induzir um E1 igual a V1. Quem faz o E1 é o fluxo tem que ter um tamanho tal que induz o E1 igual a V1. Então, a gente coloca a expressão da eletromotriz, a força eletromotriz induzida, né, isola o E, e o E igual a V, o fluxo depende só da tensão. Né? Então, quando a gente tira o núcleo, o que acontece com o fluxo? Justifique. Quando o núcleo é retirado? Nada. O fluxo fica constante porque ele depende só da tensão. Item A. Item B. O que acontece com a corrente de magnetização? Ora, a corrente de magnetização vai aumentar, como a gente viu na experiência, né? A corrente de magnetização é ela que faz o fluxo. Se o circuito magnético é bom, a corrente de magnetização é baixinha. A corrente baixinha consegue fazer o fluxo. Agora, se eu tirei o núcleo, ficou ar muito mais difícil de fazer o fluxo. Né? E quem faz o fluxo é a corrente. Então, a corrente de magnetização vai subir porque a relutância do circuito magnético aumentou. Né? Com ar, porque a permeabilidade do ar é muito baixinha, então aumentou a relutância, a posição, a passagem do fluxo. Então ficou muito mais difícil de fazer esse fluxo, a corrente teve que aumentar. Certo? O 4, né? Explique como aparece a corrente de reação do primário. A gente já resolveu isso, já falou sobre isso na aula, na videoaula sobre funcionamento com carga que eu passei para vocês, certo? Mas não custa nada a gente fazer novamente aqui, né? Vou mostrar o desenho que tem aqui. Aqui, ó. Quando o fluxo principal, que é esse fluxo aqui, o fluxo principal, ele só depende da tensão. Se a tensão é constante, o fluxo também é constante. Ele não pode mudar, porque esse fluxo tem que induzir um E1 igual a V1. Quem faz o fluxo é o IM, né? Se o tráfego for ideal, a gente considera que esse M é aproximadamente igual a zero, tráfego ideal, né? No caso, se o Mi aqui, a permeabilidade for muito alta, tender a infinito. Quando eu coloco carga, aparece a corrente I2, né? A corrente 2 faz o fluxo φ2. O fluxo φ2 vai querer mudar o fluxo φ, mas o fluxo φ só depende da tensão do primário, onde o transformador é alimentado. Ele não pode mudar, a gente já viu isso, né? Tanto faz em vazio, com carga, mesmo quando você tirar o núcleo, continua esse mesmo valor do fluxo. Claro que daí ele vai se distribuir pelo ar, não pelo núcleo, né? Se tirar o núcleo. Esse fluxo não pode mudar, então o que acontece? Quando aparece a corrente 2, aparece o fluxo φ2. Instantaneamente aparece uma corrente em linha de reação do primário que produz um fluxo φ1 que anula o fluxo φ2. Né? Então a corrente de reação do primário ela aparece para produzir um fluxo φ1 que anula o fluxo φ2 produzido pela corrente de carga, porque o fluxo principal, o φ, não pode mudar, né? O φ, cujo valor máximo, né? O valor máximo depende da tensão, né? Porque esse fluxo tem que fazer uma Fê igual a tensão no primário, né? Fn1. Então o fluxo, o valor máximo é esse aqui, ele não muda, ele só depende da tensão, tá bom? Uma próxima questão é um probleminha, olha só. Um transformador monofásico apresenta 1000 espiras no primário. Então vamos escrever aqui. N1, 1000 espiras. N2,
2.000 espiras. A tensão de alimentação é 100 volts. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que o V1 é 100 volts, certo? E a frequência 60 Hz. Então, o transformador apresenta 1.000 espiras no primário e 2.000 no secundário, o transformador elevador, né? A tensão de alimentação é 100 volts. Significa que no secundário vai ter 200 volts, né? A gente usa a relação de transformação certinho, né? Para o trafo funcionando em vazio, calcule o fluxo. Bom, então ele quer o fluxo, né? O fluxo, a gente calcula então o valor do fluxo máximo, né? Já que é uma frequência e o fluxo a gente calcula o valor máximo, né? Ele vibra senoidalmente, o fluxo e todas as outras variáveis, né? V1 sobre, como a gente acabou de ver, 4.44 FN1. Então, 100 volts 4.44 vezes 60 vezes N1. Note, aqui tem que tomar cuidado. O fluxo, o valor dele depende de onde a gente impõe a tensão. A gente impõe a tensão no primário, própria definição de primário, onde tem a fonte, o secundário, onde vai a carga, né? Então, o fluxo a gente calcula com a tensão do primário, porque é lá no primário que a fenta escravizada ela é obrigada a ser igual à tensão que o impulso, que é a tensão da fonte. E o fluxo, variando com 60 Hz, tem que induzir uma FE1 igual à tensão da fonte, né? Então, por isso que ele tem que ter esse tamanho, ele tem que induzir essa FE igual à tensão da fonte, por isso que é no primário, certo, pessoal? E no primário aqui é 1.000 espiras. Então, aqui nesse probleminha ele pede para calcular o fluxo, né? Bom, vamos calcular esse fluxo então. Vou abrir o calculador aqui, trazer ela para cá. 100 volts dividido por 4.44 vezes 60 vezes 1.000, né? Porque são 60 Hz, 1.000 espiras e 100 volts, né? Isso aí vai dar 375 microweber, certo? 375 microweber, né? Então, 375 microweber. Aí ele pergunta o seguinte, se ao secundário for ligado uma carga, o que acontece com o fluxo? Se ao secundário for ligado uma carga, aparece a corrente 2, faz o fluxo Φ2, aparece a corrente 1', que faz o fluxo Φ1, os dois se anulam, e o que acontece com o fluxo? Nada, né? Ele fica constante, pois só depende da tensão V1, né? Como a gente viu aqui, ó. Bom, não precisa fazer isso de novo, né? Só depende da tensão V1. Aqui, ó. Fluxo só depende da tensão. Claro, da frequência, a frequência é constante, né? Beleza, vamos para o próximo então, pessoal. Se o problema do exercício 5 for alimentado com uma fonte de tensão de 100 volts, como era de 100 volts, né? Só que em vez de 60 Hz contínuo, qual a tensão do secundário? Bom, a FEM do secundário, a gente pode calcular assim, ó, E2 é igual a 4,44 F N2 fluxo máximo. Corrente contínua, a frequência é 0. Portanto,
a fé induzida aqui vai ser 0. Né? Não vai ter fé nenhuma no secundário, a transformadora não funciona em corrente contínua. Na verdade, tem que tomar cuidado aqui, que idealmente, se a gente colocasse uma fonte de tensão contínua no primário, ia dar um curto-circuito, né? Porque corrente contínua não tem frequência, não ia ter fé em E1, a fé em E1 também ia ser 0. A única coisa que ia limitar a corrente seria a resistência do fio, como a gente fez naquela experiência lá, né? Tinha 3 ohms, a bobina, a gente colocou uma tensãozinha baixinha, no máximo ali uns 9,5, 9 ponto alguma coisa, para poder dar os 3 amperes que a bobina suportava, né? Porque a fé é 0. Então dá uma corrente que vai ser limitada pela resistência da bobina do primário. Depois ela estabiliza naquele valor, não vai ter fluxo, lá no secundário a fé vai ser 0, né? Certo? Claro que se fosse no caso ideal, no primário ia dar um curto-circuito, né? Ia queimar o transformador, né? Mas no caso real, claro, vai queimar também se eu colocar essa tensão aqui, óbvio, né? Porque 100 volts, vamos supor que a resistência seja 1 ohm, vai dar 100 amperes, né? Dependendo do transformador, vai queimar o transformador. Só que como o fluxo não varia, no secundário a FEM vai ser 0, né? O probleminha 7, pessoal. Qual o princípio de funcionamento do transformador? A gente pode pegar a apostila, lá no comecinho, aí tem um princípio lá, né? Bem simples, na verdade, no começo aqui, mas olha só. Se o enrolamento primário for ligado a um gerador de tensão alternada, uma fonte, né, será produzido um fluxo, cuja amplitude dependerá da tensão aplicada, né? O V1 e do número de espiras do primário, N1. O fluxo passando também pelo enrolamento secundário induzirá neste uma tensão cujo valor dependerá do número de espiras do secundário. Então isso aqui de princípio está bom, mas se a pessoa quisesse falar mais, poderia falar também do funcionamento com carga. Quando aparece a carga, aparece a corrente 2, o fluxo φ2, então aparece a corrente em linha e o fluxo φ1. Os fluxos φ1 e φ2 se anulam porque o fluxo principal não pode mudar, ele depende só da tensão. Tá bom, pessoal? Então, estudem, tá? Leiam a apostila e espero que vocês tenham acertado esses exercícios que a gente conferiu agora. Tá bom? Obrigado.